Olá, queridos familiares, amigos e irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de oração, conversando com Deus em salmos. Se essas orações têm abençoado a sua vida, curta e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como esse. A pauta da conversa com Deus de hoje é o Salmos 10. Vamos lê-lo? Ele diz assim. Ele começa no verso 1 e vai até o verso 18. O verso 1 diz assim: Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, verso 6, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, os lugares ocultos matam o inocente. Seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, verso 11, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfêmia o ímpio de Deus, dizendo no seu coração, tu não o esquadrinharás? Tu ouviste, porque atentas para o trabalho enfado, para o retribuir com tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Hoje você leu um capítulo da Bíblia e você vai terminar o dia orando comigo, conversando comigo, com base no Salmos 10 ao Senhor. Vamos conversar com Deus e a pauta da conversa com Deus é os Salmos que acabamos de ler, os Salmos de número 10. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, chegamos à sua presença pela fé no sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto. Não entramos confiando em nós mesmos, mas na tua graça, na tua misericórdia e no teu caráter justo. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e recebe a oração do teu povo que clama diante de ti nesta noite. Pai, o salmista pergunta, logo no verso 1, por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E hoje esse também é o clamor de muitos corações. Há pessoas que se sentem esquecidas, abandonadas, oprimidas,
por circunstâncias que parecem maiores do que elas. Senhor, nós oramos pelos pobres e necessitados, pelos que são perseguidos e por aqueles que estão sofrendo. Deus, nós oramos por aqueles que estão sendo perseguidos com astúcia pelos ímpios, conforme o verso 2. Oramos pelos moradores de rua, pelos que dormem nas calçadas das grandes cidades, pelos que passam frio, fome, invisibilidade social. Ó Senhor, sê refúgio para eles, ó Deus. Oramos pelos trabalhadores explorados, por homens e mulheres que trabalham honestamente, mas são oprimidos por sistemas injustos, por chefes arrogantes, por contratos desleais. Tu vês, Senhor, quando o ímpio se gloria da própria cobiça, conforme o verso 3. Ó Pai, Pai celestial, Pai nosso que estais nos céus, intercedemos pelos que vivem em comunidades dominadas pelo crime, onde o medo governa as ruas, onde as crianças crescem ouvindo tiros em vez de esperança. O ímpio diz em seu coração, conforme o verso 6, não serei abalado, mas tu és mais forte do que qualquer poder humano. Senhor, lembramos dos enganados, dos que caíram em redes de tráfico humano, dos que foram seduzidos por falsas promessas, como descreve o Salmo no verso 9, ele se põe de emboscada como o leão no seu covil. Liberta, Senhor Deus, os cativos, expõe as armadilhas, salva os que foram esmagados pela violência. Pai, oramos pelas crianças abusadas, pelos adolescentes feridos emocionalmente, pelas mulheres violentadas, pelos idosos abandonados. O ímpio diz, conforme o verso 11, que Deus não vê, mas nós confessamos, Senhor, tu vês tudo. Levanta-te, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos humildes, conforme o verso 12. Visita os hospitais, os leitos de dor, as UTIs, as filas do SUS, os corredores onde pessoas esperam por um diagnóstico, por um milagre, por um sopro de esperança. Senhor, oramos pelos cristãos perseguidos, pelos que não podem carregar uma Bíblia, pelos que se reúnem em segredo, pelos que se arriscam ou arriscam a própria vida por confessar o nome de Jesus. Sê fortaleza para eles, pois o oprimido se entrega a Ti, conforme o verso 14 desse Salmo, meu Deus. Pai amado, nós intercedemos pelas nações, pelos povos governados pela corrupção, por cidades onde a justiça foi vendida, onde o dinheiro fala mais alto que a verdade. Julga o perverso e o malfeitor, Senhor, até que da sua maldade não se ache mais nada, conforme o verso 15 desse Salmo. Nós declaramos com fé, conforme o verso 16, e citamos aquilo que está registrado neste verso: o Senhor é Rei eterno. Os homens são passageiros, os sistemas caem, os impérios ruem, mas o teu reino permanece para sempre. Tu ouves o desejo dos humildes, fortaleces o coração do aflito e inclina os teus ouvidos para fazer justiça, conforme o verso 17. Por isso descansamos, porque sabemos que o homem, feito do pó da terra, não prevalecerá contra o Deus eterno, conforme o verso 18. Ó Deus, Senhor Deus, Pai celestial, recebe, Senhor. Recebe essa oração, meu Pai. Julga com justiça, salva com misericórdia, protege os fracos, humilha o orgulho dos ímpios e manifesta a glória do teu nome. Oramos assim, confiando no seu poder, no seu agir e na sua intervenção, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz, querido, e até o próximo salmo, a próxima pauta da conversa com Deus, que será o Salmo de número 11.
Fique na paz, tenha uma ótima noite, que Deus lhe abençoe.